Buenas, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do CG Life, Max Pena com você. E hoje você vai aprender quais são as regras básicas. Eu dividi aqui em 6 passos mais um para você ser aprovado em 100% dos processos de entrevista que você passa. É isso aí, beleza? E antes de eu entrar aqui no tema principal, quero já pedir para você deixa o seu like aí no vídeo. Ajuda muito a gente esse like que você deixa aí no vídeo. Dá um curtir aí no canal, ativa a parada do sininho aí, porque sempre tá rolando vídeo novo aqui no canal do CG Life. E você será avisado sempre que tiver um vídeo novo com todos os treinadores, inclusive meus vídeos também, que já é a segunda vez que eu tô chegando aqui nesse momento que tá rolando a gravação desse vídeo, beleza? E por que eu tô trazendo esse tema hoje? Porque na semana passada tinham algumas pessoas que estavam em um dos nossos grupos VIPs aí do WhatsApp, e eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com essas pessoas. Algumas eu liguei, outras eu mandei mensagem ali no WhatsApp. E conversando com essas pessoas, eu percebi que muitos de vocês, inclusive você que está assistindo, pode ser que você tenha conversado comigo, né? Muitos de vocês estão na busca de uma recolocação profissional. Vocês estão tentando se recolocar no mercado, especialmente, né? Esse vídeo aqui está sendo gravado em 2020, o ano da pandemia. Então, se você está aí no futuro, meu filho, 2020 o bicho pegou por aqui, não sei se você está sabendo, né? Mas nesse ano que foi catastrófico para muitas pessoas, né? Muitas pessoas perderam a vida, a gente sabe que é triste. Outras pessoas não foi tão catastrófico assim. Foi o ano de renascer, né? De se reencontrar, talvez em muitos aspectos, pessoais, financeiros, profissionais, familiares, né? Pessoas que não conviviam com a família mesmo quando moravam com ela, passaram a conviver. Então a gente sabe que foi um ano de uma loucura e muitas pessoas estão procurando essa recolocação profissional. Então eu decidi trazer esse tema um pouco diferente aqui, mas que está totalmente linkado ao dinheiro, porque muitas vezes se você não tem a tua fonte de renda aí certa, você está confuso com relação a isso, não tem clareza ainda de como trabalhar essa geração de renda, pode ser que um emprego para você agora seja a melhor coisa a fazer, né? E aí você pode estar pensando, se você já viu algum vídeo meu, se você acompanhou alguma das minhas aulas nos mini cursos e semanas de treinamento que nós fizemos aqui, falava: Max, mas você é o cara do empreendedorismo, você é um empreendedor, você vai falar de arrumar emprego? Sim, eu vou falar disso porque o meu trabalho aqui é trazer ferramentas, trazer aqui conhecimento que você possa aplicar imediatamente para que você se mantenha em movimento. Pode ser que para você o próximo movimento, antes de você entrar de cabeça no seu negócio, antes de você entrar de cabeça na decisão de você fazer o seu investimento, de você olhar o vídeo que rolou aí de formas de fazer dinheiro na internet, pode ser que você precise ainda bancar o teu feijão com arroz. E quando o feijão com arroz ele não está garantido, né? Quando a gente tem dúvida se o feijão com arroz vai entrar na nossa casa, muito difícil de pensar. O desafio é gigantesco de você conseguir pensar, de você conseguir inovar, de você conseguir fazer qualquer outra coisa, porque as suas necessidades básicas, né? Tem um cara que fala sobre isso aí que chama Maslow. As suas necessidades básicas elas não estão garantidas. Então pode ser que para você o próximo passo de se manter em movimento é primeiro conseguir essa recolocação e depois aí sim, quando você tiver tranquilidade, no sentido do seu feijão com arroz, das suas necessidades básicas estarem supridas, aí sim você dá o passo mais adiante e ir empreender e ir atrás do seu negócio, tá bom? Só por isso que eu estou trazendo essa informação aqui, porque eu entendi que era uma informação importante que poderia ajudar muitos de vocês, e pode ser que você que está aí não esteja nessa situação. Ah, Max, eu estou assistindo aqui, mas eu já empreendo, então eu vou parar de assistir esse vídeo. Meu filho, não faz isso. O que você vai fazer? Se você já tem sua empresa, se você não está procurando a recolocação, você vai clicar no botão que tem aqui embaixo chamado compartilhar e você vai mandar isso aqui para aquele seu amigo que está precisando ouvir isso, que está há um ano procurando uma recolocação e não consegue, certo? Por que eu tenho autoridade para falar isso? Porque eu trabalhei por 15 anos no mercado corporativo, fiz diversas entrevistas, nunca fui demitido de um emprego, sempre pedi para sair, né? E aliás eu tenho portas abertas nessas empresas até hoje. E a partir do momento que eu decidi abrir o meu negócio, eu passei de contratado a ser contratante. Então nesses últimos 6 anos aí eu já entrevistei, cara, centenas de pessoas.
contratei dezenas, para não dizer centenas, mas talvez foi centenas, mas eu vou dizer dezenas para ser mais assertivo, de pessoas, né, para a minha própria empresa, pessoas que eu iria pagar o salário delas, né, ali com o meu dinheiro. Então eu vou te dar um ponto de vista do que a empresa, em linhas gerais, ela espera de um candidato. Eu tenho certeza que se você seguir a risco que eu vou falar aqui, não vai falhar em você conseguir aí passar na sua próxima entrevista de emprego, beleza? Então, começando, obviamente que eu tenho uma cola aqui, porque eu não sou o rei da memória, né? Pelo contrário, eu sou conhecido pela falta dela. Mas vamos lá, o que vale é a informação passada, beleza? Então, ó, a primeira coisa que você tem que pensar, e se você assistiu algum dos nossos mini cursos, né, e tudo mais, aliás, se você não assistiu, deve ter um link aqui nos comentários não, na descrição do vídeo aqui embaixo, que você pode clicar e já deixar ficar numa lista de espera aí para próxima semana, próximo mini curso que rolar. Não perde, porque vale muito a pena, tá? Se você já assistiu, você vai lembrar que a gente fala que tudo em dos momentos lá, eu falo isso quando eu entro ali ao vivo para falar, né? Tudo que a gente faz na nossa vida, ou toda vez que a gente está num processo de negociação, né, num processo onde eu tô com outra pessoa, na maioria das vezes está rolando uma venda ali. E na entrevista de emprego isso não é diferente, certo? Não é diferente. Então sempre que eu tô numa relação de convencimento, de influência, alguma coisa, a gente fala que aquela situação é a situação de venda. E essa o insight aqui, o passo, né, número 0, certo? Você lembrar que uma entrevista de empregos, ela é também um processo de vendas. E sempre num processo de venda, a venda ela acontece. Ou você vende para a pessoa a sua ideia, ou a pessoa vende para você a ideia dela ou a não concordância com a sua ideia. Então, por exemplo, se eu nas minhas farmácias lá, quando o cliente não comprou, aconteceu uma venda? Aconteceu uma venda. O cliente, ele convenceu o atendente que ele não ia comprar aquilo e foi embora. E provavelmente comprou em outro lugar. Então a venda ela aconteceu, certo? De alguma maneira. E no processo de entrevista de emprego é a mesma coisa. Ou você faz a venda ali do seu peixe, e eu vou te dar alguns insights para você fazer isso aqui hoje, ou a empresa simplesmente vende para você que ela não quer você e o caminho segue, como acontece na maioria dos casos, certo? Então, a dica número 0 é você entender que aquilo é um processo de vendas. E quando a gente está dentro de um processo de vendas, eu não chego para vender um produto, para vender um serviço, especialmente se é um serviço de alto valor, como é as minhas horas, né? Pensa que você está se propondo a oferecer as suas horas de vida para aquela empresa, para dedicar para aquela empresa. É uma coisa extremamente valiosa. Quando a gente vai vender um produto, um serviço de tão alto valor, a gente não chega ali vendido, né, que se diz, ou sem saber nada do que está acontecendo ali. Então aí eu já entro no insight número 1, aquele foi o número 0, no insight número 1, levando em consideração que você entendeu que o processo de contratação ele é um processo de vendas, você precisa se preparar para esse processo de vendas. E o passo 1, que é o passo, cara, olha, pouquíssimas pessoas, quando eu vou fazer processo de contratação, elas fazem isso. É você conhecer o máximo que você puder da empresa que você está indo fazer entrevista. Você precisa conhecer o máximo que você puder. Quais são os valores daquela empresa? Qual é a história daquela empresa? Cara, que você quer saber uma coisa básica que precisa conhecer, que as pessoas negligenciam? Parece besteira que eu vou falar aqui, mas eu vivi isso na pele muitas vezes. Conhecer quais são os produtos e serviços que aquela empresa oferece. Muitas vezes a pessoa quer ser contratada para trabalhar ali, mas ela não tem a mínima ideia do que aquela empresa faz, por exemplo. Né? E cara, hoje você falar que Max, mas eu vou trabalhar numa empresa que era muito específica, eu não conheço, não sei direito. Meu amigo, internet, Google, né, meu filho? Google, porra! Você acha tudo no Google, certo? Então você tem como fazer isso. Quanto mais preparado você estiver, sabendo do contexto da empresa, tudo que ela faz, quais são os valores que importam para aquela empresa. Aquela empresa tem um tipo de vestimenta nesse ideal dos funcionários que estão ali, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma entrevista, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, assim, só para explicar o que eu quero dizer. Se eu vou fazer uma entrevista no Google, eu não vou de terno e gravata, pô. Eu posso ir mais despojado, porque é um padrão daquela empresa, é um valor daquela empresa, liberdade, certo? Diferente se eu vou fazer uma entrevista para uma mesma vaga, por exemplo, na PricewaterhouseCoopers, né, PwC,
que é uma empresa de auditoria gigantesca, onde todos os auditores, pelo menos que eu conheço, né, andam de terno, gravata, ou lá na Prudential, né, a empresa de seguros aí, onde você vê os caras todos de terno e gravata, tem um modelo de investimento adequado. E a investimento é só um dos itens que eu peguei para exemplificar a importância de você conhecer a fundo a empresa onde você está indo. Não negligencie isso, beleza? E hoje é muito fácil de você fazer isso, só não faz quem é preguiçoso, certo? Segundo ponto, que na verdade é o terceiro, né? Porque eu comecei falando do 0, mas tudo bem, 0, 1, 2. Então, segundo ponto, certo? Se você também assistiu lá a maratona nossa, uma delas, você vai ver que nos primeiros dias da maratona, sempre a gente fala que vender requer energia, ou aprender requer energia, ou qualquer coisa que você vai fazer na sua vida requer energia, certo? Não vamos ficar com vender requer energia. Então, cara, pensa você chegar numa entrevista de emprego, você vai cumprimentar a pessoa, você cumprimenta com aquela mão mole. Sabe a mão mole? Alguém já te cumprimentou com a mão mole? Meu, qual que é? O que você está comunicando naquilo? Aí você vai falar, senta na cadeira. Meu nome é Max. Nossa, eu queria muito trabalhar aqui, porque eu sou uma pessoa extremamente competente. Vou dar 100% meu, porque eu sempre tenho muita energia em tudo que eu faço. Porra, velho, alguém vai acreditar nisso que você está falando? Claro que não, é óbvio que não. Então, lembra que vender requer energia. Quem tem a maior energia ganha quando você está fazendo esse processo de vendas. Eu estou falando para entrevista de emprego, isso serve para tudo, mas ali é a mesma coisa. Você precisa comunicar essa energia, você precisa comunicar essa disposição que você tem, essa vontade que você está ali. Você comunica isso na postura, no jeito que você senta, no jeito que você gesticula, no jeito que você fala, certo? Da sua maneira, sem ser artificial. Não tem um jeito certo, certo? Mesmo quem é muito tímido, quem é mais introvertido, consegue comunicar uma energia alta, né? Eu sou mais expansivo, né? Então eu comunico com o braço, igual italiano aqui. Mas você não precisa se comunicar dessa maneira. Você se comunica na sua postura, você se comunica no jeito firme de falar, na certeza de pontuar as coisas, né? É assim que você comunica a sua energia, certo? Então, passo 2, lembrar que vender requer energia. 3, cuidado à tua ansiedade, tá? Uma das piores coisas que pode te derrubar no processo de entrevista é você estar muito ansioso na hora que você vai fazer esse processo. Eu já vi pessoas travarem, né? Dar o famoso fatal error, tela azul, tela branca, né? O cara trava. Ele é uma ótima pessoa, mas durante aquele processo, que é um processo tenso, é um processo de pressão, que muitas vezes, inclusive, é feito propositalmente para ver como que você vai reagir naquele momento. Então, como que você faz para controlar a sua ansiedade? Transforme essa situação numa situação comum para você. E como que você faz isso? Eu vou parafrasear aqui uma grande amiga minha chamada Hannah Meirelles, que ela fala assim: a única coisa para você resolver isso é a prática. Então você precisa praticar processos de entrevista. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso com algum amigo, fazendo aquelas perguntas padrões que a gente já sabe que vem de entrevista, né? Ou mesmo fazendo mais entrevistas, mesmo quando você não está procurando uma atividade, procurando um emprego novo, né? Então, se você digitar no Google aí perguntas típicas do processo de entrevista, você vai achar elas e você pode pedir para as pessoas fazerem para você, para que você pratique não o beabá da resposta. Eu vou decorar o script da resposta, que não, a ideia não é essa, mas é que você esteja tranquilo, porque você já passou por aquela situação diversas vezes, então a sua ansiedade não te controla nesse momento, tá bom? Prática é o que vai fazer você controlar, você reduzir a sua ansiedade. Passo 4, né? O item 4 que eu quero falar para você. Sempre se coloque dentro de um processo de vendas como a solução para o problema que a empresa tem. Só que para você ser a solução para o problema que a empresa tem, você precisa primeiro entender qual é o problema que a empresa tem. E isso é, como eu falei, se você usar lá o insight número 0 que eu dei para você, que uma empresa um processo de entrevista ele é um processo de vendas, é a mesma coisa. Se eu quero vender, por exemplo, uma garrafa para uma pessoa, o que a maioria dos vendedores fazem? Fica gritando: garrafa, garrafa, quer 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 garrafa, compra garrafa, garrafa é boa, garrafa bonita, garrafa é boa, né? Ao invés de entender, você já se imaginou
O que você está sentindo agora? Eu, por exemplo, estou aqui em Sorocaba, o que eu estou sentindo agora? Calor. Nossa, imagine se você tivesse algo muito saboroso que vai refrescar a sua boca e poder reduzir esse calor, né? Eu estou brincando com a água aqui, mas o que você está fazendo? Você está reforçando os pontos de dores que aquela pessoa tem. Inclusive me deu até sede, vou tomar um golinho, ó. Vendi água para mim mesmo. Está reforçando aqueles processos de dores, aqueles problemas que a empresa tem, e você se coloca como uma solução para aqueles processos, né? Para aquelas dores, né? Para aqueles problemas que a empresa tem. Então, por exemplo, se você identificou que a empresa tem um problema de organização, né? Ou ela tem um problema de processos, ou ela tem um problema de falta de criatividade, né? As pessoas olharem problemas com um olhar diferente, se coloque nesse aspecto. Conte, e aí eu já vou até emendar com a próxima atitude que eu vou contar para vocês. Conte histórias onde você passou por situações semelhantes e você foi a solução daquele problema. E o passo 5 é contar histórias voltadas ao resultado. Então aqui é o passo 4 e o passo 5 junto, certo? Se coloque como a solução para os problemas que você identificou ali, baseado nas suas histórias e nas suas experiências, tá? Então, cara, as empresas, elas não contratam, as grandes empresas, as melhores empresas, elas tendem a não contratar você somente pelo currículo técnico que você oferece. Mas sim, e elas valorizam muito isso, inclusive isso tem aumentado muito, mas sim, elas valorizam o comportamento. Então, quanto mais exemplos de comportamentos de solução de problema você demonstrar para aquela empresa, dependendo do cargo que você está almejando aí, maiores são as chances de você ser contratado para essa empresa, tá? E eu falo isso como um contratador, né? Um contratante, acho que é o melhor correto a falar. Então, 5, conte histórias, já falei. E o 6 é você se posicionar e focar como uma pessoa que tem valor, que pode gerar valor para aquela empresa, né? Então, se você somar todos os outros passos que eu já falei aqui, automaticamente o passo 6 ele vai acontecer, certo? Voltado em resultado, né? Então não adianta, muitas vezes, especialmente em grandes empresas, você chegar lá com o melhor currículo, eu sou mestre pela não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sempre que eu pego o currículo assim, eu pergunto, tá, e o que você fez com isso? Não, mas eu estudei 10 anos na universidade. Beleza, mas o que você fez com isso? E especialmente em empresas jovens, isso está ficando mais e mais comum, né? Inclusive tem algumas empresas que elas nem exigem mais graduação, né, dos candidatos, né, dos funcionários. Elas exigem sim experiência e resultado. Então, como que você pode, na sua conversa, colocar essa geração de valor? Às vezes você pode, na entrevista, dar uma ideia, dar um insight que já vai resolver um problema daquela empresa. Na entrevista. Ali na entrevista você já está resolvendo o problema daquela, um dos problemas daquela empresa. Isso é extremamente possível. E aí, meu amigo, minha amiga, as chances de você ser contratado, elas aumentam exponencialmente. Beleza? Eu vou fazer um resumo do que eu falei. Então, passo 0, lembrar que é um processo de vendas. Passo 1, conhecer a empresa antes, conhecer muito a empresa antes. Passo 2, vender requer energia, então lembrar a energia que você está comunicando ali naquele momento. Cuidar a sua ansiedade com a prática. Você se colocar como solução para os problemas da empresa é o passo 4. Passo 5, conte histórias que representem essas soluções e suas experiências. E o passo 6 é você gerar valor, gerar resultado, especialmente se você conseguir já durante a entrevista, tá bom? Eu não tenho dúvida que se você aplicar tudo que eu falei aqui, cara, se eu pegasse alguém para fazer entrevista que aplicou esse passo a passo, eu não teria dúvida em contratar essa pessoa, inclusive pode ser até que pagando mais, certo? Então fica atento, aplica isso e depois você coloca aqui nos comentários para mim como é que foi a sua entrevista depois de ter feito isso. Eu tenho certeza que suas chances de ser contratado aumentarão exponencialmente. Beleza? A Max Pena falando aqui com você. Coloca nos comentários aqui se fez sentido para você, se você achou legal, se você quer mais conteúdos relacionados a isso.
porque daí a gente já fala com os outros treinadores e a gente deixa aí mais conteúdos, né? Traz mais conteúdos relacionados a essa parte de contratação, de recolocação e tudo mais. Beleza? Um grande abraço pra você e eu te vejo lá no próximo vídeo. Fui!